Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema atual que envolve direito processual e também questões envolvendo a pandemia, que é a seguinte questão: como funciona a competência territorial nos casos de home office, para você propor uma ação trabalhista. Mas antes da gente avançar no nosso tema, queria te convidar a se inscrever no nosso canal, também ativa o sininho se você quiser e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Pessoal, como nós já antecipamos, hoje nós vamos tentar falar um pouquinho com vocês aqui sobre um tema que é bastante prático e envolve direito processual do trabalho e principalmente a mudança que nós estamos enfrentando desde a pandemia. A seguinte questão que a gente vai tentar conversar aqui: aonde eu vou propor a minha reclamação trabalhista se eu trabalho em home office na minha empresa? Então essa é a grande questão. Mas antes da gente avançar na resposta dessa pergunta, eu queria só mencionar que nós temos basicamente, na nossa legislação, na CLT, 4 regrinhas que estão previstas lá no artigo 651 da CLT. 4 regras para tentar responder competência territorial no ambiente trabalhista. A primeira e mais comum regra que nós temos é o local da prestação do serviço, que é a regra básica. 95% dos casos a gente consegue resolver com essa questão. Aonde é o local da prestação do serviço é aonde vai ser proposta a ação. Então pouco importa aonde é a sede da empresa, pouco importa onde o empregado trabalha, pouco importa onde o trabalhador mora, o que importa efetivamente é o local da prestação do serviço. Então essa é a regra geral. Nós temos uma segunda regra que diz respeito ao viajante. O viajante, ele é um trabalhador que não tem um local fixo de trabalho. Nesse caso, a CLT diz que, nessa hipótese, o trabalhador pode optar entre propor a reclamação trabalhista no local onde foi firmado o contrato ou no local do seu domicílio, aquilo que ficar melhor. Uma terceira regra que nós temos também no 651 da CLT diz respeito a quando o trabalhador ele exerce a sua função em vários locais diferentes. Então, uma hora ele exerce o trabalho no local da empresa, outra hora ele tem que ir para uma outra sede, outra hora ele está trabalhando em casa, outra hora ele é transferido. Nesse caso, vale também a mesma regra, o local da última prestação do serviço. Então, mesmo que ele tenha trabalhado em várias localidades, a regra fala o último local da prestação do serviço. Então, ele trabalhou Prudente, São Paulo, São José do Rio Preto. Onde vai propor ação? São José do Rio Preto como regra. E, por último, a gente também gosta de comentar aqui aquelas situações envolvendo trabalhadores que prestam serviço para alguma empresa que não tenha sede aqui no nosso território nacional. É uma empresa estrangeira. Nesse caso também vai valer a mesma lógica, ou o local da prestação do serviço aqui no Brasil, ou o domicílio do trabalhador. Aí ele escolhe essa situação. E não deixando de comentar também algo que nós já mencionamos em outros vídeos, que é a questão de quando há naquele local em que o trabalhador reside uma filial daquela empresa pela qual ele trabalhou. Então vamos imaginar que o trabalhador tinha o seu local de trabalho em São José do Rio Preto, mas ele mora em Presidente Prudente e tem uma filial dessa empresa aqui em Presidente Prudente. Ele pode propor a reclamação trabalhista aqui em Prudente, porque não há prejuízo para a empresa, mesmo quebrando a regra geral que nós mencionamos. Mas até aí tudo bem. A grande questão que surge é, respondendo a nossa pergunta inicial: e se for no caso do home office, como que nós vamos proceder? Isso é uma realidade bastante significativa, né, que nós tivemos aí a partir da pandemia. E muitas empresas mantiveram esse sistema do home office, mesmo com a extinção, mesmo com a diminuição de todos os efeitos que a pandemia determinou. Então, aquele trabalhador continua trabalhando na sua casa. O grande problema é que nessa situação, né, do home office, eu posso estar trabalhando aqui em Prudente, daqui a pouco eu estou trabalhando em São Paulo, daqui a pouco eu posso ir para Curitiba. Não há uma localidade muito certa, porque eu estou trabalhando home office, então eu escolho onde eu vou fazer a prestação do serviço. Isso, de certa forma, pode gerar uma insegurança também para o empregador, porque vamos imaginar que a sede da empresa seja São Paulo e o trabalhador propõe essa ação em Curitiba. Isso vai gerar um desgaste, um ônus para o empregador, uma vez que ele vai ter que se deslocar lá de São Paulo para Curitiba numa eventual situação de uma ação trabalhista que seja proposta. Então, a partir daí surge essa pergunta: aonde vai ser proposta a reclamação trabalhista? E obviamente que, independente de qualquer que seja a situação, vai valer a regra inicial que nós mencionamos. Nós temos que encaixar essa resposta dentro daquelas 4 situações iniciais. Então, o que a nossa doutrina e a jurisprudência tem entendido é que vale a mesma regra
tal qual se fosse a ideia do viajante, ou o local da contratação ou o local da última prestação do serviço. E em último caso também pode ser proposto no local do domicílio daquele trabalhador. E mesmo que a empresa possa ter algum tipo de custo, algum tipo de ônus em relação a isso não tem como evitar em decorrência da lógica da hipossuficiência do trabalhador, que é uma regra vigente no nosso direito aqui no Brasil. Então, essa é a lógica que nós temos aqui com relação a local de ajuizamento da ação trabalhista no caso do home office. Bem, então, diante de tudo que nós falamos aqui, hoje é uma realidade muito interessante nessa figura do home office, isso tem crescido cada vez mais. Alguns da doutrina chamam até essas pessoas de nômades digitais, e isso é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, é uma realidade que não tem mais volta. Principalmente o direito processual, que tem que se adequar a essas realidades para tentar manter o acesso à justiça e também a preservação do hipossuficiente, que é o trabalhador. Então esse foi o tema de hoje, fico aqui à disposição para outras dúvidas. Um grande abraço, até o próximo.